Fala comigo, Nação Artesã. Meu nome é É, Arthur Madruga e este é o Superliga Cast, né? Estou aqui, né, como sempre, com o presida Pedro The Killer Alves. Tamo junto. é o chefe. O nosso Gentleman Wizard, Matheus Pilo Rocha. Fala, turma. Tudo em paz? E aí, galera, hoje a gente tem nosso programa para arrematar não apenas a rodada, né, mas a temporada como um todo. Nós estamos aí com a Superliga na porta, né, batendo na porta, tanto a Superliga quanto a novidade, a Supercopa. Então a gente vai fazer uma pequena retrospectiva dessa etapa, falar um pouco também do desempenho geral do pessoal durante a temporada. Hoje a gente vai passar também as finais, o jogo entre o TH e o Mike, e depois faremos aquela boa e velha atualização do Power Ranking, né? Talvez ajudando o pessoal a escolher os decks para as próximas etapas aí, né? Pedro, faça suas considerações iniciais para a gente sobre essa temporada, sobre a etapa também. Bom, a etapa em si, eu acho que o saldo é bem positivo, sabe? A gente tá vindo de algumas mudanças na Benlist, de formato, né? E eu tendo a acreditar que essas mudanças foram positivas no geral. Eu acho que o meta dessa etapa especificamente foi saudável. É claro que a gente sempre tem certas tendências que podem ser observadas, né? Mas, no geral, eu fiquei satisfeito com o que eu vi, com a variedade do meta, né? Como foi abordado no nosso último episódio. E sobre a temporada como um todo, eu acho que é uma temporada de consolidação, sabe? De consolidação da Superliga, da estrutura da Superliga como um todo, né? A distribuição entre etapas e uma etapa final barra inicial, né? Que uma etapa de transição que fecha com a disputa da Superliga, né, das finais da Superliga, e abrindo o ranking da nova temporada com uma Copa Extra que abraça todo mundo, né? A gente está vindo aí dessa manutenção da estrutura já há 2 temporadas inteiras, né, de 4 etapas, mais a etapa da Superliga. Eu acho que todas essas, tudo isso que vem acontecendo é benéfico, sabe, como um todo, porque dá esse senso de estrutura para quem participa e tudo mais. A gente fica mais fácil de vislumbrar objetivos e metas a longo prazo e tal. Eu acho que isso tudo é positivo, então eu estou satisfeito em geral. Acho que o Pilo está com alguma interferência no barulho ali, hein, Pilo? Eu... Tá vazando algum som aí. É porque eu tava fazendo, vamos dizer, quem sabe faz ao vivo, né? Eu tava mexendo com um conector aqui para poder garantir que eu não vou ficar sem energia durante o... Deve ser por isso que às vezes rolou um ruídozinho para você. Desculpa, viu? Então, aproveitando o ensejo, né, você falou em energia, nessa temporada a gente viu a ascensão e a queda dos decks de energia, Pilo. Você podia fazer suas considerações finais falando um pouco sobre isso para a gente? Ó, ascensão, eu acho muito legal você colocar desse jeito. Vamos dizer, ascensão e uma queda temporária, talvez, né? Não necessariamente a gente vai ter, vamos dizer, não é o fim, eu acho, né? Vocês estão me ouvindo legal? Tá legal, né? Ah, então beleza. Tipo, não é o fim, assim. Eu, eu acho que, assim, a etapa 3, do jeito que ela se desenrolou, ela acabou deixando uma impressão um pouco esquisita, talvez, em relação a... Especialmente pensando no que foi o Izete, né? Eu acho que deixou um pouco de um gostinho amargo e aquela sensação de que, isso aqui já foi, né? Mas
na mesma etapa, apesar de ser um contexto diferente, você com aquele Temur Energy, por exemplo, chegou numa final. E talvez você, e aí com todo respeito ao Mike, né, talvez você tenha enfrentado ali uma bad matchup muito grande, porque ninguém estava preparado para aquele combo, né, absurdo do Balustrade lá. Mas assim, nessa mesma etapa 3, a gente teve o Boros Energy, apesar do Empty Raptor ainda estar naquela lista, a gente teve um Boros Energy mais uma vez fazendo uma bagunça, né? Eu tenho a sensação que para a temporada 5, eu até mandei algo sobre isso para o Pedro ontem à noite. Eu tenho a sensação de que na temporada 5 é bem possível que a gente tenha um recomeço de um arquétipo assim, e tomando como base aquele ponto de partida seu da temporada da etapa 3, porque me pareceu ser muito bom ser um baralho de energia dedicado, mas tendo um verde como base e tendo a Turbo Faeder, por exemplo, como o elemento ali que a cola que garante que tudo vai funcionar, sabe? Eu sei que você já falou para nós que a perspectiva das Copas é um pouco diferente do que acontece na Liga, porque a gente tem o Alckmin, né? E eu não acho que você está errado, não. Mas eu realmente acredito que às vezes tem aquele Temur ali, por exemplo, que você usou, tem coisa, e talvez, quem sabe, o Izete possa ter possa respirar novos ares na temporada que está para chegar aí. Eu realmente acho que a lista não morreu, que o amuleto, especialmente acho que no brasileiro, mostrou que é uma carta muito forte, né? E nessa etapa 4 ela ficou um pouco escanteada. Bom, as minhas considerações, a temporada foi, eu acho que essa foi uma das melhores temporadas que a gente já teve. Eu acho que a gente está na 4ª temporada, são poucas temporadas, né? Eu, por exemplo, entrei no final da 2ª, mas pelo número de jogadores, pela variedade de estratégias, pelo contexto geral, eu acho que a etapa que a temporada foi muito boa. Eu discordo um pouco sobre a etapa 4. Eu não gostei da etapa 4. Eu não gostei dos padrões de jogo que se consolidaram na etapa 4. Eu não gosto desses decks Orzhov. Eu acho que o padrão de jogo do Bounce não é um padrão de jogo legal para a gente ter como um deck forte. E eu discordo também sobre a variedade do meta. Assim, eu acho que a gente teve 4 ou 5 decks Bounce, né? 6, que são fundamentalmente a mesma coisa, com algumas a estrutura, né? A estrutura é a mesma, então eu acho que é uma falsa variedade, né? Eu acho que foi pior do que a da etapa passada, na qual a gente teve banimentos, né? E falando em banimentos, né, só para a gente arrematar, eu também, vocês sabem muito bem que minha posição é contrária, e eu gostaria de chamar a atenção para algo que aconteceu recentemente, que não ressonou tão bem na comunidade do Magic, que foi o comentário do Jim Davis no RCQ, que ele estava comentando, ele falou que o jogador de Magic é muito preguiçoso, né? E que o Banhammer ele vem antes do pessoal começar a pensar numa solução via o meta, né? E eu tenho visto isso no nosso grupo constantemente, né? Com pedidos de banimento de cartas como, por exemplo, o Familiar, com pedidos de ban para cartas como o Vantassauro, e várias outras, e inclusive cartas que já foram banidas, e eu acho que, apesar desse comentário ter sido um pouco mal recebido, eu tô a bordo desse comentário, cara. Eu acho que, ainda mais no nosso contexto, que é um contexto de pouca observação e pouca capacidade de consolidação de um meta, eu acho que está tendo muita preguiça dos jogadores e pouca capacidade, ou vontade, ou tempo. Tá? Às vezes é tempo, eu falo preguiça, mas às vezes é tempo, disponibilidade, né? Não vou julgar cada um sabe de si, do seu tempo, a gente é uma comunidade pequena. Mas antes da gente começar a clamar por ban, vamos pensar em soluções que podem ser feitas nessa pool de cartas gigantescas que o artesão tem, né? Mas sem mais demoras, sem me alongar demais nesse tópico, vamos passar para a nossa retrospectiva, né, da etapa. Pedro, a gente fez
já virou uma tradição nossa, que a gente fez um fortel, né? Abre isso para a gente ver o que a gente acertou. Como que está o nosso palpitômetro, né? Bom, o nosso palpitômetro ficou da seguinte maneira, né? A gente tinha briga por caneco com Pequeno, Felkin, Mike, PH e Pedro. Na opinião de vocês, o que a gente acertou, o que a gente errou aí, galera? Bom, se a gente partir do pressuposto de que 4 dos 5 que a gente colocou brigando pelo caneco pegaram corte, eu acho que já é um início positivo para nós, como palpiteiros. Uhum. Não, e assim, eu tô procurando. Cadê o Thiago? Eu tô procurando o Thiago. O Thiago Henrique apareceu no Briga por Corte, né? Assim, acho que a óbvia, o candidato que nós colocamos aqui, óbvio, que não compareceu, né, não representou a altura, foi o Felkin, né? Mas ele também se justificou porque tanto na 2 quanto na 3 ele competiu bem, né? E acho que foram as etapas onde ele acho que ele começou a liga na 2, aí já na 2 ele passou no corte de hack dos Madness, na 3 ele foi super bem jogando de Mario do Bounce, eu acho, né? E aí ele vindo de Bounce de novo, a gente pensou, bom, talvez agora ele possa tentar continuar coroando essa ascensão dele, né? Mas assim, eu não sei, eu acho que assim, né? Eu tenho certeza, a grande surpresa aqui foi o Piuca, né? O corte, né? Ele passou no core e nós colocamos ali no venha passeio, mas porque a gente, mais uma vez, levando em consideração aquela coisa dos históricos, né? Uhum. Agora, no briga por corte, ó, o João passou no corte, o TH venceu, eu consegui. Eu vou ser bem honesto para vocês que desde o início da etapa, do jeito que o Júlio abriu o evento, eu achei que o Júlio fosse pegar e eu achei que a gente fosse ter 2 recursions no top 8, porque eu já esperava que o Pedro fosse passar também. O Júlio terminou em 9º, né? Então, foi pouco. E se não me engano, assim, terminou em 9º porque ele perdeu a última rodada, né? Se não me engano, a sensação foi que... Perdeu pro Piuca. Foi um menino ali, né? Dos dois. E assim, nós colocamos aqui o André também. Eu até fiquei pensando... Era meio óbvio, né? Não tinha como não colocar o Fofão ali em cima, né? Vindo de 2 títulos. O que eu queria propor, às vezes, rapidinho, depois, pequena comparação, porque o André e o TH foram colocados na mesma faixa. E os dois praticamente estão com decks assim, muito parecidos, sabe? Eu só fiquei pensando o que pode ter acontecido para a trajetória do André para ele ter realmente ido mal, assim. Às vezes o pareamento, matchups, né? Porque se a gente olhar bem, e aí eu fico pensando assim, pô, será que é a escolha do André? Porque o campeão, né, que foi o Thiago Henrique, tá de Orzhov Glitters, e o André também. Só que, assim, de onde é que ele tirou isso foi da cabeça dele? Você sabe, vocês chegaram a trocar ideia com ele perguntou para vocês nada, né? Isso foi mais da ideia dele. Beleza. Mas eu acho que mostra um pouco de visão dele também. Sim. Né? De talvez ter lido o meta dessa forma e achar que, bom, isso aqui talvez compete bem. Olha, olhando aqui, na verdade, eu acho que a gente errou 2 só em toda a nossa previsão. Foi o Felkin que não classificou, então ele não lutou pelo corte. E na briga pelo corte a gente colocou 2, no caso 3, né? Na briga pelo corte a gente colocou o Fofão, mas, por exemplo, eu e o Júlio, a gente brigou pelo corte, o Titi também. Nós ficamos dois, né? Todos eu nós. Acho que Então, foi uma briga, não passamos no corte, mas brigamos por ele efetivamente, né? Confirma para nós, eu acho que o Titi fez o quê? 3-2 também? 3-2 também. 3-2. Eu acho que a gente errou aqui o Felkin, o Piuca, né? Que bom, ele foi pro top 8.
e a gente errou o Fofão, né? Que não chegou a brigar. Agora, por exemplo, o Art, se fosse rebaixado, o Valadin, se fosse rebaixado, e o Lanza também, mesmo. Os três que a gente previu que seriam os piores desempenhos, né, ficaram aí com os piores desempenhos, né? E a turma do Venha Passeio ali se manteve, né? Apesar, assim, eu acho que no último programa eu falei, mas vamos repetir, não custa. O Ogawa me mostrou coisas bem legais, assim, na partida que a gente jogou. Não foi fácil, ele mostrou que ele tá ciente do que ele tá fazendo. Acho que o Ferrell teve uma reviravoltazinha, né? Ele fechou 3-2. Então, assim, apesar dele estar ali no Venha Passeio, foi aquele 3-2 que, se às vezes ele tivesse abrido melhor, né? Sei lá, se ele tivesse vencido a primeira rodada, talvez as estatísticas dele lá pudessem falar mais a favor. Mas, no geral, eu não sei vocês, assim, se a gente olha lá pro briga por caneco, eu vou até fazer uma proposição aqui. Eu acho que a gente poderia, e apesar do campeão ter sido quem foi, eu acho que a gente poderia afirmar que uma das marcas dessa etapa foi uma retomada muito forte, assim, do verde, né? Dizendo do verde, da cor verde como um todo, dizendo para o pessoal do artesão o seguinte: ó, eu posso às vezes ficar meio escanteado aqui, mas como cor principal ou como cor auxiliar, eu também consigo fazer as minhas próprias coisas, e às vezes até bem, né? Acho que o maior exemplo disso, obviamente, é o Mike, no Mono Green, mas o baralho do PH e o baralho do Pedro tem o verde como uma cor muito forte, assim, com uma presença muito forte, né? E os dois estão ali, os três, na verdade, estão ali no briga por caneca, e os três passaram bem, né? Pois é. Ô Pedro, observando o quadro, a gente tem, como eu disse, a gente teve uma margem de acerto muito grande, né? Mas ainda assim eu queria saber quais são suas surpresas positivas e negativas nessa etapa. A surpresa positiva, acho que ela é hors concurso, né? Acho que ninguém vai discordar de que é o Piuca, né? A gente até tinha comentado quando a gente fez o forecast dessa temporada, que ele vinha nessa ascensão, já é algo palpável, né? Ele já tem mostrado resultados positivos, então ele vem nessa curva ascendente já há algum tempo, e eu acho que esse corte só coroou essa evolução, sabe? Então, a partir de agora, acho que a gente já pode parar de tratar ele como carta branca, sabe? Acho que a gente já pode começar a olhar para ele de maneira um pouco mais séria. E já começando, inclusive, nessa Supercopa, nessa primeira edição de Supercopa que a gente vai ter. Essa é a minha principal surpresa positiva, e como eu acho que é de todo mundo, eu vou citar mais uma, que é o 5-0 que o Pequeno fez no suíço, sabe? Eu acho que ele mostrou um domínio muito grande do meta nessa ocasião. Dá para a gente debater a campanha, o caminho que ele traçou até pegar o corte, né? Os confrontos pelos quais ele passou, mas independente disso, foi um 5-0 limpo. E muito embora ele não tenha conseguido reproduzir esse mesmo sucesso no pós-corte, eu acho que eu acho que todo mundo vai concordar com isso também, que ele já pode ser considerado de prateleira de topo, sabe, no grupo. Bom, para mim isso não é tanto uma surpresa, porque a gente colocou ele como briga pelo caneca, a gente já estava esperando um pouco de um desempenho bom nele, né? Talvez não 0, né? Mas a gente estava esperando que ele viesse forte. E assim, que é engraçado, porque você falou a surpresa positiva, eu iria colocar ele como a minha surpresa negativa, justamente pela expectativa que ele gerou. Você é meu antagonista, né, Maduro? Eu não sabia que você ia falar, mas eu digo por quê? Por conta de toda essa expectativa que ele gerou, né? A gente colocou ele como
na briga pelo corte. Ele fez 5-0 na primeira etapa, mas ele foi eliminado. Ele pegou a maldição do 5-0, né? Que é ser eliminado na primeira rodada da eliminatória, né? Então, ele seria a minha surpresa negativa, mas perdão, é porque eu achei curioso. Mas aqui, só lembrando uma coisa também, se não me engano, a gente fez esse forecast com a liga já em curso, né? A gente acabou atrasando um pouquinho, acho que a gente já estava indo para a segunda rodada. Ou já tinha tido uma rodada. Uma rodada, né? Estava 1,5. Acho que tinha alguns jogos. Tinha alguns jogos da segunda feita. E aí, com isso, a gente já conseguiu ter alguma noção, assim. Mas eu lembro que uma das razões que a gente colocou o Vinícius foi não só pelo que ele vinha mostrando, mas ele abriu o evento ganhando. E se a gente olhar bem para algumas escolhas que ele fez, ele trouxe uma lista com uma base bem sólida, assim. Um baralho que eu concordo com o que o Arthur colocou, e eu testando e experimentando uma coisa específica nessa etapa, eu posso falar um pouco também. O gameplay realmente é um pouco... Assim, salvas as devidas proporções, eu arrisco dizer que o baralho do gameplay do Bounce lembra um pouco o gameplay do Gato e do Forno. Só que são coisas diferentes, obviamente, porque nós estamos falando de o Gato e o Forno e a comida é um padrão de gameplay de sacrifício, mas é aquela coisa de muitos cliques, o oponente fica ali vendo você reutilizar seus recursos e tudo, então não é tão... realmente, assim, até no standard, o baralho, essa estratégia, ela está começando a ficar um pouco antipatizada, né? Mas a gente tem que admitir que num contexto competitivo, ela está se provando. Então, por que não jogar, né? Não, é um grande F, né? É FC mesmo, porque a gente está jogando competitivo, não é para a gente ficar fazendo amizade com o jogo, né? Jogador que eu chego lá, anulo mágica dele, falo assim, pô, você vai jogar de anula no treino? Eu falo assim, pô, eu tô treinando para um evento competitivo. Beleza, se você quer jogar contra mim, fica a seu critério. Mas... eu preciso de ter as minhas certezas. Tinha uma indireta aí nesse comentário do Madruga. Não foi indireta, não, é direta. Foi pro Mike mesmo. Mike veio reclamar, pô, você vai jogar aqui no treino com o Anula? Mas é o deck que eu quero jogar, ué. Eu vou fazer o quê? Eu vou jogar Faz parte. Pois ué. Tipo assim, tá tudo, a gente tá jogando. tudo Galera, bem. quer for fun, joga Commander. No final, assim, eu acho já temos um corte aí exclusivo. Madruga vai jogar Superliga com Anula. Olha. Que grande surpresa aí. Não seria ali uma surpresa mesmo. Mas enfim, voltando lá rapidinho. Eu acho que por conta essas coisas todas, ele começou bem, as escolhas dele foram interessantes, ele trouxe aquela carta de Alchemy lá de Bloomborrow, né? 1 mana 1, quando ele entra, você compra 1, perde 1 e ganha uma intensidade a mais, né? Aí se ele entra de novo, com intensidade 2, você compra 2, perde 2, enfim. Acho que era 2 manas, não? 2 manas, rato lá, né? Isso, é uma branca, é uma incolor e uma preta, né? Eu acho que é um rato. E aí, assim, ele chegou a jogar com esse arquétipo, tanto na Copa Pauper quanto na Liga, né? E o que me parece que realmente ele encontrou uma casa e ele está se sentindo bem, né? Só que, assim, o interessante dessa etapa foi que os baralhos que eu citei, do Mike, do PH e do Pedro, ao se colocarem no caminho apesar do campeão ter sido o Morozov, né, eu vou falar disso um pouquinho depois, a experiência que o Vinícius chegou a ter contra alguns Green-Based, em especial contra o Wingbane, porque ele tem reach, né, foi uma prova que, bom, o gameplay é um pouco repetitivo, é chato às vezes de enfrentar, tem jogadores que não gostam, mas não é impossível de vencer um baralho desse. E aí uma coisa que eu lembro, até essa imagem que eu coloquei aqui da Michiko da Kamigawa original, ela é proposital porque eu lembro de uma coisa que o Arthur trouxe para nós, e ele até já comentou comigo isso no privado. O bounce é legal, é interessante, o gameplay é um pouco repetitivo e tudo, mas
Final do dia você tá se propondo a ganhar o jogo com um monte de criatura voadora 2/X. Que vamos combinar que são criaturas pequenas até. E às vezes sem aquilo que o Arthur, acho que até no outro programa colocou para nós, falta de punch, né? E talvez. E o punch é o quê? É aquela porrada com evasão que já encosta o cara na parede e fala: ó, amigão, o clock tá aí, você precisa se virar, né? Mas, Pilo, eu tenho Hum, uma nova percepção sobre esse deck depois do que aconteceu com a etapa, porque vai apesar lá. dos voadores realmente terem essa característica, Hum, 2/3, 2/2 na maioria, a gente uhum. precisa considerar quantas vezes Hopeless Nightmare está entrando para dar dano no nosso adversário. Ah, sim. Não, Então tem um elemento de burn muito forte nesses é, decks. não, eu concordo com você Que que. muitas vezes passa despercebido, né? Eu concordo com E você é que. a mesma coisa do amuleto, entendeu? Uhum, uhum. É muito bem observado. A gente às vezes acha que não, mas Hopeless Nightmare, em alguns momentos, consegue causar 4, 6, 8 de dano a depender do andar da carruagem, né? E aí, assim, é um clock real além do Hand Disruption extra, né? E eu posso falar com um pouquinho de propriedade porque na Mirror lá da Copa Pauper que a gente fez foi definitivamente a carta que me complicou assim ao longo do. Só que uma coisa que você mesmo trouxe, né? Eu tive que dar uma saidinha rápida aqui, mas eu ouvi o que você falou sobre, bom, a coisa lá do Jim Davis e da gente tentar trabalhar o meta e tudo. A essa altura, não é novidade para ninguém como você pode potencialmente burlar o que o Rato faz, né, o Refurbished Familiar, ou o que Hopeless Nightmare faz. O Balote tá aí, o Loxodonte lá de Pioneer Masters, branco, verde e uma incolor, eu acho, né, 4/4, não pode ser anulado, inclusive. Uhum. É uma carta que tá aí, meio sleeper assim, só que é aquela coisa, você teria que se propor a colocar essas coisas no side ou até de main deck para estar tá disposto a combater, né? Mas assim, Trouxe 3 balotes, né, Pedro? Você chegou a testar a efetividade dos balotes contra esses decks? Sim, uhum, eu não tive muita oportunidade, mas eu cheguei a jogar na primeira fase, eu cheguei a jogar contra o Felkin, né? Na isso, última rodada, e assim, foi muito tranquilo o confronto. uhum, Queria ter tido mais oportunidades. No pós-corte, eu achei que eu fosse pegar pelo menos um e não. uhum. Acabei dando azar, né? Mas é do jogo também. E assim, o que eu comentei no outro, da minha teoria, né, no outro programa, que, beleza, os bounces têm um padrão de gameplay repetitivo, mas é forte e eles competem e tudo, mas esses baralhos com criaturas grandes, que fazem coisas maiores, mais rápidas e mais fortes do que uma mera pixie, né? E combinados às vezes com gente preparada, por exemplo, com o Balote, dá jogo, né? A única questão é que, assim, seria um problema, a gente poderia considerar um problema se o meta virar só isso, assim, né? Baralhos bounce versus... Só que a realidade não é essa, eu acho. Então, no final do dia, tá tudo bem, né? Mas... Só a título de comparação, Pilo, Hum, uhum, e isso é só para ilustrar o ponto que eu fiz nas minhas considerações iniciais. A gente uhum. teve três decks bounce classificados nessa No etapa. O corte, de Orzhov e o seu Uhum, Boros, né? Então, ou uhum, seja, a gente teve aí pelo menos 12 pixies. A gente teve 12 uhum, pixies, né? uhum, Na etapa passada, a gente teve 2 de Mir Conjure. Isso foi suficiente para a gente bater o martelo no Landlore. Né? A gente uhum, teve, então, só para a gente entender, só para eu poder uhum. observar como que a gente tem tratado determinadas coisas e visto algo sobre certos prismas que talvez contém uma meia história, né? Uhum. A única questão ali é porque a sensação que eu tenho em relação ao Landlord é que ele veio cometendo, aspas, crimes ao longo de outras etapas, entendeu?
E aí a gente... Mas a Pillow vem cometendo crimes, nesses mesmos crimes. Não, eu concordo. Inclusive, assim, se fosse para abrir uma discussão dessa, até a nível de standard, porque realmente, assim, eu tenho visto pessoas na internet reclamando sobre esse gameplay, né? Mas eu não estou abrindo essa conversa. Na verdade, eu quero fechar essa conversa, né? Justamente não, porque eu acho que a Copa No Ban vai ser muito legal por conta disso, né? Mas, Pedro, pode falar. Não, só para concluir, no final das contas, apesar do baralho ter um gameplay específico e às vezes as pessoas não gostarem de enfrentar, a impressão que essa etapa deixa é que é forte, mas dá para vencer. Não é, sabe? Não tem competição aqui e dá para você abordar a partida de várias formas. Não é só resumir a coisa, bota 3 balotes no side e tá resolvido. Não, você pode usar mass removal, você pode usar uma série de outras coisas para conseguir combater esse tipo de estratégia, né? Ô, pessoal, eu tô com um problema de barulho aqui, tá numa obra, então se tiver vazando o som aí, de batuque, arrastão e... Para nós aqui tá de boa. Tá ok. Fica em paz. Pedro, eu quero te trazer para essa conversa aqui com a seguinte pergunta. O Mike tem dito reiteradamente no grupo que esses decks Orzhov são ruins. E eu tendo a concordar com ele, e para mim é uma surpresa muito grande. A gente está discutindo isso nesse contexto e ver esse deck ser campeão, né? O que você percebe quanto a essas avaliações, tanto do Mike quanto minha e a do Pilo? Cara, puxando um pouco pelo histórico, eu acho que eu fui o primeiro, se não um dos primeiros a ter trazido uma proposta de bounce para a liga. Isso ainda na temporada, no meio da temporada 3, eu trouxe um Azorius bounce. E aí chegou Eldraine, né? E com ela várias ferramentas que se encaixariam nessa proposta. E assim, para mim era muito pedra cantada, sabe? Que esse deck, que um deck com essas características surgiria a partir de então. E assim, eu discordo de quem acha que a estrutura do deck é ruim. A proposta de bounce ela é centrada na geração de valor justamente em cima dessas jogadas, né, de botar na mesa com cartas com ETB e voltar para a mão, e botar de novo e voltar para a mão, e assim gerando muito valor, né? E assim, quando você consegue criar... Eu acho que isso vem de uma discussão, acho que a gente consegue transportar isso para uma discussão, para um debate mais antigo ainda, que é por onde que passam as estruturas mais competitivas do artesão como um todo, principalmente se a gente for abordar decks estratégias mid-range, que são motores de valor e ou de card advantage, né? E a gente vê, por exemplo, eu até estava conversando com o Mike ontem, não sei, sobre a abordagem que ele costuma usar no deck building dele, né? Isso é uma percepção que eu já havia tido há um tempo, e eu cheguei a comentar com ele. Ele usa muito ferramentas, esses motores de card advantage, né? Então a gente tem o Kozilek's Unsealing, a gente tem o Curator, a gente tem o Beanstalk. Então ele sempre costuma procurar esses motores de card advantage de formato e construir os decks dele em cima desses motores. Da mesma forma que a gente tem esses motores de card advantage, a gente tem motores de valor também, né? Como a gente tinha o Unicult Anvil, a gente tinha o Stockpile. O Bounce, ele não tem um motor de valor, mas ele tem uma estrutura que se transforma em motor de valor, né? Que justamente são as peças de ETB somadas às peças de Bounce, elas equalizam esse motor de valor. Então, repito, estratégias mid-range
somadas a um motor de card advantage ou de valor, tendem ao sucesso. Então, por essa teoria que eu estou propondo aqui com base em observação e experiência ao longo de todas essas temporadas em contato com o artesão, eu discordo frontalmente de que a estrutura bounce é ruim, objetivamente. Mim, não, eu concordo com a sua avaliação do funcionamento dos decks, das engines. Inclusive, por exemplo, a gente pode pegar o Golgar Recursion, a recursividade é exatamente a mesma, é o mesmo princípio do mouse, mas em vez de mexer com um ETB no field, você mexe com o cemitério, né? Exato. Você tem um princípio semelhante. E, Pillow, a gente pode perceber pelo sucesso que esses decks tiveram nessa etapa. Se a etapa 3, por exemplo, a gente viu. A gente teve um deck de. A gente pode chamar esse deck o deck campeão de um deck tempo, talvez, mas com características mais agressivas, um campo um pouco mais agressivo, mas dessa vez a gente viu um predomínio muito grande dos decks mid-range, né? O que você atribui a isso? Assim, acho que um pouco do que o Pedro falou, e uma coisa que você já falou também em relação a... Em relação não, é uma frase meio de futebol, mas que você já falou algumas vezes aí para nós. Não tem mais bobo no Magic, né? E o pessoal vai entendendo aos poucos. Acho que o Vinícius é um exemplo disso, de alguém que chegou meio no escuro, com background de Commander, e gradual foi entendendo o que é o artesão. Quais são as boas, e foi pegando dicas ali, dicas aqui, ele assiste o que a gente fala aqui também, né? E uma coisa que o Pedro colocou, decks mid-range, com estruturas interessantes, não necessariamente vão bater campeão, mas costumam competir bem pela própria proposta em si, né? E aí a sensação que eu tenho é que, e uma coisa que você trouxe, acho que no começo desse episódio aqui, foi a temporada mais interessante, talvez uma temporada de muita evolução para todo mundo, em comparação com as outras duas, mais gente jogando, players até de vários cantos do Brasil, não só naquela coisa Minas-São Paulo, né, Formiga Franca, né? E aí, com isso, eu trago de novo, não tem mais bobo no Magic. E aí o pessoal começa a testar, começa a experimentar, começa a ver o que dá certo. O Mike virou uma referência de deck builder, né? Na verdade, uma referência de deck builder, não. Ele virou o deck builder do grupo, né? E aí, sei lá, o João, eu tô assumindo que realmente aconteceu assim. O João chegou pro Mike, e aí, beleza, preciso de um deck. Tem ideia? E aí o Mike bota o Ancilin na mão dele, e o João, com a experiência dele, vai, compete bem, bate num corte, mais uma vez, assim. E assim, a presença dos jogadores, jogadores como o Mike, isso vai influenciando as pessoas, né? E o pessoal vai ver, bom, o baralho que esse cara construiu aqui, isso aqui é bom, então eu acho que eu quero experimentar, eu quero jogar, eu quero ver qual é. Assim, você trouxe o seu Dimir Affinity. A gente pode dizer que o pai, aspas, do seu Dimir Affinity foi o Michel, né? Com todo aquele engajamento dele com Landlore e afins. Você simplesmente pegou algo que se mostrou muito forte na etapa 2, na etapa 1 e 2, né, com versões diferentes, Azorius e Dimir, e aí você conservou praticamente a estrutura e colocou a sua cara ali, né? Então, assim, no final das contas, eu acho que é um pouco disso, sabe? E só colocando um pouco da pergunta que você fez para o Pedro, eu também não acho que esses baralhos são ruins. A impressão que eu tenho às vezes é que a visão, o Mike, ele enxerga a Magic de uma determinada forma, e ele está sempre disposto a fazer coisas grandes, fortes e quebradas, e às vezes até à frente do seu oponente, né?
Ah, legal, bonitinho. Você tá colocando a fada 2/2 aqui na mesa, mas eu vou fazer um Kozilek Zancini, vou comprar 3, vou fazer o Miren Force 4/4 e vou continuar aqui. E a sua fada 2/2 tá aí, filho. Beleza. Ela é bonitinha, você pode continuar fazendo essa coisa de vai e volta com a sua Pix, enquanto isso eu tô aqui ganhando o jogo. A sensação que eu tenho dele é essa, né? Eu até entendo de onde o Mike parte para chegar nessas conclusões. É porque ele pensa muito fora da caixa, sabe? E o Bounce, ele é um deck muito dentro da caixa. Ele faz aquilo ali, você vê o que ele está fazendo. Isso. E, sabe? Ele linear. É contido nele. É isso. Ele não sai não é que seja ruim, é só diferente do que o Mike gosta, né? Daquilo que o Mike gosta. Não, e aí, assim, final das contas, é uma visão interessante que eu acho que ele traz, mas eu tenho muito comigo, assim, ainda mais, vamos colocar por baixo, se passou no corte, já mostrou algo de positivo e de competitivo. E aí, se a gente olha para a lista do Thiago e fala, bom, ele não só passou, como ele também venceu o torneio, então tem, possivelmente, apesar de, sei lá, um Green Curator ser provavelmente 90-10 contra qualquer Orzhov Bounce, a gente tem que aceitar o fato de que, bom, a realidade é essa aqui. E dado que a realidade é essa aqui, o que de certo, então, aconteceu nesse Orzhov do Thiago, por exemplo, para ele bater campeão. E aí, eu tenho certeza que se a gente começar a olhar para algumas coisas, a gente vai entender. Só citar aqui um exemplo. A própria Michiko, que eu coloquei aqui de graça, que eu acho que é uma coisa que dá um pouco de força para esse baralho. A presença do morcego, 4 cópias do morcego e acho que 3 ou 4 cópias de Hopeless Nightmare. Então você tem o baralho do Thiago, interage com Fatal Push, Nowhere to Run e afins. Tem Hand Disruption com Deep Cavern Bet e Hopeless Nightmare. Tem evasão com a fada e o Core Skyfisher. E tem o punch com a Michiko. Então, se a gente olhar bem, se os astros se alinham, se essas coisas encaixam, o cara vem, o cara chega, e chegou, né? Então, assim, eu concordo com o que você colocou. Eu não acho que o baralho é ruim, mas eu acho que ele tem suas fraquezas. E essa etapa mesmo deixou isso claro. Inclusive o Vinícius, em umas conversas recentes que eu tive com ele, ele externalizou isso para mim. Ele comentou que ele fez o 5-0 e a eliminatória para ele foi muito decepcionante porque ele sentiu que faltou para ele, no deck building dele, algumas escolhas onde ele precisaria ter sido capaz de lidar com criaturas muito grandes, assim. E aí ele acabou sucumbindo na eliminatória, né? Então, assim, muito, muito legal isso que você trouxe. Esses 2 pontos que vocês trouxeram, porque eu realmente, assim, sempre que eu vi o Mike falando, o deck é ruim, a gente respeita a opinião do colega, mas eu não acho que é por aí. Eu já estou no campo do Mike nessa ideia. Eu acho que falar que o deck é ruim, no sentido de é um deck que não compete, né? É claro que é um equívoco e eu acho que o Mike é hiperbólico, eu não acho que ele... eu acho que é uma provocação também. Às vezes até em tom de brincadeira, né? Uma brincadeira, mas eu concordo com ele na medida de que são decks muito previsíveis. Isso. Que eles fazem, são decks... E outra coisa, eu acho que esses decks e campeonatos com eliminatória, campeonatos assim, esses decks podem vencer, são decks que são muito fáceis de ter hate contra eles, né? Só que ninguém trouxe nada tão específico, fora o Pedro ou algum outro jogador que trouxe um balote, por exemplo, para lidar com o descarte. São decks que, na minha percepção, uma vez que eles estiverem já mapeados, eles não vão conseguir fazer tanto impacto assim. Tanto que eu tenho visto um pouco um afastamento dessas, por exemplo, o deck do TH que venceu já é afastado, por exemplo, do familiar, não tem familiar, né? Não tem terrenos de artefato, justamente para poder tentar escapar um pouco do hate incidental de artefatos que a gente tem no meta por conta do grande número de decks de Affinity, né? E da força que o Affinity tem.
Mas eu entendo a perspectiva do Mike nesse sentido de dizer que é um deck, é um deck, entendeu? É um dos decks que existem. Uhum. Não me parece ser um deck, aquele deck estimulante, um deck que tenha um coelho da cartola, ou que possa, que se a gente tiver algum tipo de predominância, por exemplo, você falou das coisas grandes, por exemplo, como que esse deck vai se comportar, né? Com remoções, por exemplo, que são não -3/-3, Fatal Push, e tudo mais. Você falou, por exemplo, o Curator é um deck que 90% do tempo venceria desse deck, né? E eu acredito também que, por exemplo, o deck do Pedro venceria esse deck 90% das vezes. Com as mãos nas costas. Eu estava muito confiante nesse matchup. Um outro deck, por exemplo, que eu acho que estava aí também e que tinha tudo para vencer esse deck, não, seria o deck do Piuca, que é um outro deck que também faz coisas grandes, né? Que é o Beans, o Cemitério. Então, assim, eu concordo com o fato de que, beleza, é um deck que ele faz pequenas coisas muito bem, e isso é muito mais que a soma das suas partes, vamos dizer assim, né? Mas com a previsibilidade do gameplay, com o power level médio das cartas um pouco mais baixo, tanto que a gente vê que esse deck já não está tão... Esse deck, só para contextualizar, eu acho que esse deck apareceu pelo que acontece no Standard, tá? Acho que é inegável que esse Orzhov é o resultado do que tem acontecido no Standard, né? A gente percebe que esse deck já está saindo do Standard, por exemplo. Não é um deck que tem se sustentado tanto no Standard mais, porque, por exemplo, o Zed Prowess é um deck que faz muito mais coisas, muito mais e de maneira muito mais competente, né? Tanto que o Core Steel Cutter tem sido visto por alguns como um problema, enquanto a Pixie é a Pixie, né? Poucas pessoas se importam com a Pixie aí, né? nesse contexto, né? Então, eu acho que é isso, assim, é um deck que ele é meio momentâneo, né? Eu acho que a partir do momento quando o Standard, por exemplo, se firmar em outras direções, que eu acho que ele está exercendo uma influência muito grande no deck build do nosso campo, que talvez esse deck passe também, né? Mas, enfim, é só uma conjectura. Não, e eu acho que isso é muito aquela influência de Duskmourn, foi lançado no fim do ano passado, aí em janeiro, mais ou menos, o pessoal... Foi quando o Esper Pixie explodiu no Standard, né? E aí começou a aparecer em Challenge, começou a aparecer nesses RCs, e apareceu aos montes no Brasileiro, porque eu acho que todo mundo queria sentir e ver qual era. Eu falei, então, mas é isso tudo mesmo, né? Sim, e aí, assim, vamos dizer, são os ecos de Duskmourn chegando agora nesse ponto, né? Mas o que você falou do Standard, depois que Tarkir chegou com aquele monte de coisa legal, o formato já mudou bastante, né? Stock Up aí começou a ditar as regras nos GSKs, nos Izetes aí também, né? Então, assim... Apesar do PH ter me vencido de fadas, de bounce, e eu jogando de control na final do raio standard, né? Eu não sei. Ele venceu 2 vezes, né? Eu perdi 2 vezes para ele. Nossa. Mas aí foi o Kaito, né? Eu não consegui mexer com o Kaito. O Kaito é uma questão... O Kaito é uma coisa individual. Há quem diga que é uma das... É a principal força do Esper, né? Pois é. Eu acho que eu vou de encontro à conjectura do Madruga, porque o meu palpite é de que o Bounce vai seguir pelo menos por mais um tempo aí no nosso meta, sabe? Ele tem recebido peças interessantes, tanto em Tarkir quanto em Final Fantasy, que está chegando agora. Então, eu chuto que nas próximas etapas aí no plural, a gente ainda vai ver a presença do Bounce forte no nosso meta. Não, e se for mesmo, show de bola, bora para frente. Vamos matar a fada. E assim, mas a questão, voltando naquilo que o Arthur colocou, no lance lá do comentário sobre o Jim Davis, dá para contornar, dá para atacar de várias formas, de vários ângulos, com criatura com reach, com
sei lá, eu esqueci o nome da mágica agora, mas é uma incolor, uma verde instantânea, destrói todos os encantamentos. Cara, tem o Groot Charm aí também, né? Que dá 2 ou 3 de dano em todas as criaturas com voar. E só uma mata trickzinha que às vezes o pessoal pode não se atentar. Se a Pixie ou o Skyfisher ou qualquer outro entrar na mesa, você pode, especialmente a Pixie, você pode segurar a prioridade antes do marcador ser colocado nela. Então, quando ela entra na mesa, ela ainda é uma criatura 1/1. Então, se você tiver, por exemplo, um Shambling Guest ou qualquer coisa que, sei lá, uma mágica instantânea que dê 1 de dano em todo mundo, sabe? Existem várias formas de lidar com essas coisas, né? Então, apesar do gameplay meio enjoativo, não é invencível. Né? Não, e só mais para a gente seguir adiante, só mais um comentário. A minha avaliação de que esse deck é relativamente fraco só aumenta o feito tanto do pequeno quanto do TH, na minha percepção. Porque mostra o quanto eles são fortes, né? Como eles são jogadores fora da curva mesmo. E assim, só aproveitando a sua deixa, que aquela coisa do surpresa negativa positiva acabou não passando por mim, assim, que as respostas que o Pedro deu, eu concordo e acaba que fica meio como que unanimidade. Mas eu vou admitir real para todo mundo aqui. Eu fiquei muito surpreso, até certa medida, com a vitória do Thiago. Primeiro porque tudo que aconteceu ali, os caras, sei lá, o Mike jogou com o PH, aí os caras já fizeram a final e foi tudo numa noite só, sei lá, no intervalo de 2 horas estava tudo resolvido. E, sabe, foi uma loucura absorver aquilo tudo, assim, né? Então, para mim, no final das contas, apesar de eu ter elogiado muito o Thiago, mandei mensagem para ele lá no grupo no dia que ele venceu e tudo, foi uma surpresa consideravelmente positiva, assim, a vitória dele, né? Até por esse, acho que está claro para todo mundo, 90-10 para o Curator na maior parte do tempo, mas o Magic é o que é, e é por isso que é muito bom também, né? Tanto que ele perdeu a primeira, né? Então assim... A primeira da final. Peraí, o Thiago? O Thiago perdeu a primeira da final, né? Foram 2 partidas. E aí o Mike não tinha mais vida, né? É verdade. É verdade. O Mike não tinha mais vida para queimar, aí o Thiago ganhou a segunda e encerrou, né? Com 2-0 para cada lado. Então vamos aproveitar e vamos passar essa final aí, Pedro? Boa. Aí eu que vou passar? Você que vai passar pra gente. Já aproveita que você está no esquema. Deixa eu abrir aqui, não sabia que isso eu não tinha deixado na posição. Não, mas quem sabe faz ao vivo. Bom que vocês vão curtindo aí a planilha nova aí, design novo e tal. O cara tá louco. Vai ser bom, hein, filho? Vai ser bom, assim. Tudo prático, tudo prático. Alinhadíssimo. Bota em um e-mail pra gente, Pedro, pra gente... Vamos lá. Vou dar play aqui, quando vocês quiserem que eu pause, eu pauso. Beleza. Ele teve que começar no play, no draw, né? Porque o Mike terminou na frente no top 8. Isso é uma... Dá um pause aí, Pedro, rapidinho. Eu falei que ele estava sem câmera de sussurros, eu estava equivocado. Mas eu acho que só para fazer esse comentário, porque tem uma dúvida constante entre os jogadores que terminam no bracket superior, né, que fazem a final, de se o fato do cara ter vindo do lower bracket muda o fato dele começar no play ou no draw. Né? É o suíço que determina, é sempre o suíço. Isso, é determinado pelo suíço, gente. Esse aí é o bônus que tem pela campanha que a pessoa faz na primeira fase. Então, eu sei que a gente considera que é uma injustiça, mas
Senão, a primeira fase, você fazer um 5-0, um 3-2, não diferenciaria em nada os jogadores, né? Então, a gente sabe, é o decidir em casa, né? Eu ia falar isso agora. Na Exatamente. Libertadores, a melhor campanha, as melhores campanhas, isso prevalece. Exatamente. Manda bronca, Pedro. Não, eu errei tudo do deck do TH, na verdade. Ele tem um familiar também. Quando você falou, eu fiquei pensando. Eu falei, mas eu Não, acho que ele tá jogando com o morcego. eu confundi o deck. Uhum. Não, tá certo. O Hopeless Nightmare já mudou completamente a decisão dele, né, de abertura. Pois é. Já tem uma abertura muito sólida aí, né? Com Nightmare em Scorefish, em K-Scorefish, né? Um outro comentário sobre esses decks, eu acho que esses decks só são possíveis por conta da adição das Snauls no campeonato, viu? Com certeza. Essa é o que? A primeira liga com as Strixlands? Isso. Olha só, já fazendo uma baguncinha. Charmezinho, cópia única. Ah lá o pai. Bom dia. Tudo bem com vocês? Olha o motor de Card Adventure já agindo aí. Começar a comprar umas cartas aqui. Pode fazer seu fair gameplay aí com seus terrenos artefatos. E enquanto isso eu já... Carta comprada é carta descartada, né? Não, e o Mike, você vê, até o one-off do Little Pig ali, pra lidar com... Nossa Senhora. Eu vou admitir que é a primeira vez que eu tô assistindo esse jogo, tá? Eu não... Eu também não vi, não. Porque tudo aconteceu tão rápido, assim. E, tipo, esse é um belo exemplo, esse jogo 1 é um belo exemplo do 90-10 que eu trouxe, assim. E, claro, a estatística não é tão precisa, né? A gente não saberia dizer, a gente precisaria testar bastante para chegar num número razoável, mas olha para você ver, isso é o quê? O turno 4 do... É o turno 4 do Thiago, né? Eu tô no 4 do Thiago, mas o Mike começou, né? Eu tô no 4 dos dois. E olha pra você ver, a mesa do Mike... O Mike perdeu o land drop, mas não faz diferença nenhuma. O Curator adiciona mana, o Charmer reduziu o custo. Beleza. O Hopeless ali faz o... se o Mike comprar uma criatura, Mas olha só, cara, eu não sei não. Eu não vi esse jogo também, mas, por exemplo, eu acho que o TH tem que fatal na próxima, se ele não tiver um jeito de lidar com essas criaturas aí, viu? mas o Little Pig resolve o All That Glitters, né? É verdade. Aí, ó. Fight Spell. Mas, por exemplo, olha pra você ver, ele não tem como utilizá-lo agora, né? Mas agora eu acho que ele já não tem fatal mais. Mas se ele se o Thiago bloquear o Little Pig, é uma troca que fica meio que elas por elas. Comprar um morcego aqui não adiantou. O que ele precisava era um jeito de... E assim, você vê, o turno, acho que foi o quê? O turno 3 do Mike, né? Que ele fez o 5 manas 4-3 ali que luta, né? Uhum. É muito forte, faz uma diferença, assim, a presença, o impacto constante, o board presence constante desse Curator, eu acho que fala muito a favor. A gente está vendo aí o Curator passando por cima da imposição de card disadvantage que o TH tentou impor no Mike, né? Exatamente. Se não fosse o Curator ali, o Mike já estava fora do jogo. Mas o Little Pig ele vai resolver eu tô assumindo, né? Vai resolver o Glitters e pra cima. Aí é GG na próxima, se não for nessa. Ele até foi conservador e não atacar com o Curator. Mas a essa altura importa pouco, eu acho.
Não, ali é uma posição. Mas é justificável ele não ter atacado. Ele tinha o drop 2 de novo. Né? Mas olha para você ver, se esse draw vem antes, Uhum. se não vem o bet e vem essa Blood Fountain, eu acho que o Agora aqui, rapidinho. é fatal. Alguns pontos positivos. E mais uma vez, eu acho assim, uma pessoa não ganha um torneio de graça, né? Eu acho que o Thiago teve muito mérito de jogar com o Exorcise de main deck. Foi uma escolha meio meta-cal, né? Porque eu acho que ele imaginou que pudesse vir a enfrentar Affinities, né? Então eu acho que foi uma decisão legal. E assim, 4 Exorcise, acho que 2 no side, 2 no main. Numa partida dessa, em teoria, contra os bichões, né? Pode ser uma arma interessante para os bounces, né? E ele tirou todos os descartes do deck, provavelmente antevendo o balote, né? Você precisa. Eu acho que o Mike tá com 4 balotes no side. Pois é. Inclusive, Exorcise pega Nazgûl, tá? Nazgûl 4-5, 5-6, por aí vai. Resolve bem. Talvez um pouco lento para quando os Nazgûs explodem. É verdade. Porque o Nazgûl é bom matar quando ele dá o primeiro. Isso. Primeiro trigger. Exatamente, para não deixar a coisa escalar, né? Mas Nazgûl é passado. Será? Olha, a gente nunca. Pila tá sempre ressuscitando. Eu sei, o Pila não deixou nada morrer, né? Vamos falar a verdade. Esse é um keep muito arriscado, né? É um keep que não faz nada, basicamente. Você pagou depois, né? Mas assim, que, sei lá, você no play com o Fatal Push, você teria a vantagem de, bom, beleza, se ele faz o drop 2. Mas ele não tinha como castar, né, ainda. Eu não sei se eu ficaria com essa mão, não. Nossa, olha o Little Pig. Eu não ficaria, não. 2 manas incolor e uma branca. Não, eu não. Assim, final das contas, não importa porque acabou se pagando, né? Claro, Mas assim, no final. Mas o Mulligan se avalia na hora do Mulligan, né? Não, com certeza. Eu acho que se fosse eu teria pedido 6. Não dá para equipar. Agora eu vou falar um negócio para vocês. Rona's Monument é uma carta bem fora do radar, mas que faz um estrago, hein? Fortíssima. Rona's Monument sai de vez em quando ali, a carta sai um pouco do controle e para quem tá do lado de lá é difícil de... Os monumentos, no geral, eles têm um potencial de build around muito forte, né? Boa, Cal. Eu vou compartilhar com vocês aqui, enquanto o Mike acaba de ganhar essa, uma ideiazinha aleatória que eu já tive. O monumento... aqui? Não, pode deixar seguindo. O monumento preto, ele faz com que todas as suas criaturas pretas custem 1 a menos, né? Toda vez que você conjura uma criatura preta, você drena 1. Eu acho que é uma criatura, viu? Eu acho que não é nem preto. É uma criatura, melhor ainda. Mas eu cheguei a imaginar, assim, a nível experimental só, alguma versão de Mono Black Devotion jogando com monumento preto para tornar o mercador mais barato. Ao invés dele custar 5, custar 4, sabe? E abusar de alguma forma desse potencial de ping do Bontus Monument, né? Às vezes até Bontus Monument no Nazgûl também, não sei. Aí o bichão. E assim, o Balote, vamos combinar, né? Ele no side, ele resolve a sua vida contra Monohead e resolve a sua vida contra Pixie também. O 4 de vida que ganha é muito relevante, né? E assim, contra Monohead... porque o TH perdeu esse jogo aí, né? Pois é. Ele tem que resolver a Michico agora, né? Não pode deixar o trigger de escalar, não. Beleza. Eu vou... Assim, opinião meio polêmica.
esse menos dois para todo mundo que o Thiago trouxe do side, eu não sei se justifica nessa match, não, com certeza. Porque, assim... O Mike construiu esse deck de um jeito que a maioria das criaturas fogem de piroclasma de menos 2. Eu lembro dele falar isso, entendeu? O próprio Curator é só o cavezinho mesmo para pegar isso aí. O próprio Curator é 1/3, né? E é a carta-chave, né? Pois é. É o Balote jantando as fadas, né? Pois é, cara. Aí tem algumas coisas que o TH fez. Por exemplo, eu teria bloqueado com essa fada. Por exemplo, tá, beleza, ele tá com 30 de vida. Se importa o quê, né? Mas para ele poder, talvez, recastar a fada com a fonte. A Blood, né? Reaproveitar o recurso, né? Sim. E assim, uma coisa que eu até esqueci de comentar, aquilo que o Pedro falou, um pouco da receita do sucesso, né? Eu até acho que uma das receitas do sucesso do artesão é justamente isso, é recurso. É você sobreviver ao longo do late game, é você aumentar as suas chances de alts, né? Você se permitir lá na frente comprar as coisas certas na hora certa. Mas para isso você precisa se certificar de que muitas vezes você vai ter recurso para sobreviver a isso. Né? Querendo ou não, esses bounces tem isso quase que na sua natureza, né? Nossa, a Tamio aqui agora... E assim, vamos combinar, né? Os 34 de vida aí, o Mike precisou correr atrás um pouco do prejuízo, porque apesar dele estar dominante, o clock do Thiago também, se ele acha uma mexico ali, né? Mas beleza, resolveu a criatura. Resolveu tudo, né, basicamente. Não, e olha, e mais uma vez, né? O 3 manas -2/-2 ali ficou carta completamente morta a essa altura, né? Pois é. Imagino que o Mike, nesse momento, deveria estar muito confiante com o modo geral. Aí, ó, por exemplo. Aí o TH tá só pressionando o live. Balotinho de novo, suave. Nossa. Aí já perdeu o controle. A Sutina mostrando o porquê que ela... Né? Ela não cara. Sutina, hein? Muito, muito forte, cara. Com as lentes MDFC, cara, dá para fazer muita coisa com elas. O TH comprou mal também, né? O TH comprou 2 lentes seguidas ali. 3 lentes seguidas, na verdade, eu acho. Mas o life gain foi completamente determinante nesse jogo, inclusive olha pra você ver, de novo. Impressionante o que esse Curator faz. Olha pra você ver, cara. Ele se matou, né? Não tem que fazer também, não, né? Não. E os 3 balotes aí, hein? Pois é. Ele ganhou reutilizando bem os recursos ali que a Sutina deu para ele, né? Você vê aquela land que ele conseguiu voltar ela para a mão e castar ela como luta, né? Para lutar as criaturas. Foi extremamente importante para virar o jogo. Agora a gente vai ver o que é dramático lá. TH é um jogador impaciente, né? Dá para ver que ele clica bastante na tela, né? Passa um pouquinho para frente aí, Pedro. Por favor. Mas dá para você ver, um jogo de 20 minutos e o outro 10, né?
que aconteceu nesse jogo. Também estou vendo pela primeira vez. Agora É muito claro. na verdade. Nesse confronto, para o TH levar melhor sobre o Mike, tem que ser jogo rápido mesmo. Porque quanto mais o tempo passa, mais o Mike vai embora. Pois é. E isso é um argumento que eu considero interessante. Apesar desse deck ser um go wide, como a gente já falou, a gente conversou sobre isso, né, Pedro? Ele ainda é um deck com características mid-range, né? E o Mike abriu bem, hein? Apesar do Hopeless Nightmare aqui começar a fazer uma bagunça, o Mike abriu bem com o Charmer, lá, não perdeu land drop. Aqui é Ronas Monument, beleza. Mas o Glitters aqui vai começar a brincar, né? Pois é. O Clock aqui agora é real. Tá muito explosivo. No próximo, se não fizer nada. Se ele não tiver um out, né? Com certeza acabou. E ele não tinha o out, né? Uhum. Uma questão em relação, às vezes, em relação a esses monogreens é que às vezes as peças de interação não vêm, né? Lá, 12-12, passa por cima. Talvez, assim, talvez esse tipo de keep, né? Quase que um keep ideal é o que potencialmente pode entrar no 90-10, 80-20. Não, a mão do Thiago é a margem que o Thiago tem, né? Veio perfeita, né? Essa é a questão. Não sei se vocês lembram, eu comentando com vocês no episódio que a gente gravou do Forecast, eu falei que o Thiago ele tinha essas características mais agressivas, né? Que tinha jogado só com decks mais agressivos até então, que eram o Selesnya Auras e o Rakdos Blitz. Esse deck, esse Resolve Bounce, fugia um pouco dessas características dele. E no final a gente vê que ele só conseguiu vencer porque ele recuperou essas ele, vamos dizer, voltou às origens, né? Lá, deixou ele vai subir o Eclipse de novo? Não precisa, brother. Ele estava em dúvida, né? Ele já botou e tirou ele ali umas duas vezes. Não precisa, você não precisa do Eclipse aqui. Você tem que interagir com ele e impactar a sua mesa. Ele ainda foi com o Eclipse, tudo bem. Porque, assim, no primeiro confronto, ficou claro que a carta não agregava muito, né? Lá, o Glitter de novo na mão, né? O Mike Mas já uma mão bem mais lenta, né? O Mike manteve... o Mike abriu bem de novo. O que ele vai fazer? Eu já mataria essa criatura, ou isso, né? Faz o morcego... mas sem terreno. Mas o Curator, né? Aí o que vai acontecer daqui pra frente? O Mike vai perder o land drop, será? Não sei, eu não vi o jogo. Pode ser. O Charmer. Perdeu o land drop, mas o Charmer até ajudou, fez um pouco do serviço. Mas olha, eu acho que esse segundo bet aí pode ser interessante. Vamos ver o que ele vai baixar. Ele já tem o Balor por 2 manas ali, 2 vezes. Esse use aí por 3. Pois é. Até agora tá ok, né? Assim, até agora o Mike tá no jogo, né? Tá, mas a mão do Thiago é melhor do que a mão do Mike, né? Muito melhor. Por exemplo, ele vai tirar agora, ele pode tirar uma carta com o protegido por fantasmas, ele pode aumentar o clock com nossa senhora. A questão aqui, eu acho, é que... Na verdade, a remoção não daria porque o Mike tem a proteção, né? Sem você conseguir lidar com All That Glitters, tipo, em instant speed, né? O cara põe o Glitters na stack, dá o alvo na criatura e aí você remove a criatura em resposta e aí o Glitters fica sem alvo e vai pro cemitério também. Mas o Nowhere to Run passa a remoção, né? Passa a... observando. Acho que é o que ele vai fazer. O Nowhere to Run no Curator aqui, né? Eu acho que é meio que... não, mas o Mike tem a proteção. Mas o Nowhere to Run passa, né? É verdade. Eu tô viajando aqui, você tem razão.
Passa, com certeza. Não, o White Run é uma cartinha. Interessantíssimo. Pois é. Peraí, ele não atacou, não? Ah, é o lag, né? Escolhas... Vai passar aberto? Faz o... Ele passou o turno? Pois é. Eu não teria passado justamente Ele... o trigger é no cache. Você tinha que ter feito... Se era para fazer o Nowhere to Run, era para fazer no seu turno, né? Exatamente. Mas beleza. Deu um draw pro Mike. Assim, o Curator continua... Vamos olhar para a mesa. A mesa tá sólida, né? Ele continua fazendo coisas, mas o morcego aqui tá fazendo um trabalho real também, né? Totalmente. Vamos Você combinar. fez muita diferença. Ih, agora já É, era. É o GG, né? esse foi o GG. Top deck completamente. Nossa, tá louco. Porque eu acho. Ganhou 2 de vida. Mas. Não... Deu 16, né? Não, 14. 14. Foi a 1. Mas o life gain aqui foi muito relevante, né? Galerinha, o Deep E a gente vê a limitação do monogreen, né? Porque o Mike não teve as ferramentas para poder lidar com as ameaças do outro lado. Em instant speed, né? Mas eu acho que aí é a limitação da maneira como ele construiu o side dele, né? Por exemplo, se tivesse umas remoções de encantamento instante no side, por exemplo. Ele tá ali nesse jogo ainda. Vamos, quer ver? Coloca aí rapidinho. Abre o Scryfall aí rapidinho. Vamos dar uma informação gratuita para todo mundo. Já que a gente identificou que isso foi um problema, né? Bota em Colors Green e coloca Tarkir, a Tarkir original. E pode colocar em comum, né? Cans of Tarkir em comum. O Arthur vai gostar dessa. Eu gosto de todas. Windstorm, lá embaixo. Eu gosto. Muito boa. Instant Speed Mass Removal de criaturas voadoras. Bastante. Essa é bem boa. Então, assim, 4 manas Instant Speed, você resolve X/2, X/3 do Esper Pixie, do Orzhov Pixie do lado de lá. É interessante ter essa carta no radar. Aquilo que o Arthur falou, de novo, do Jim Davis. A gente tem recurso, às vezes a gente acha que não tem forma de resolver alguns problemas, mas tá aí, mais uma solução. Não é uma solução definitiva, mas é uma opção, né? Isso soluciona muita coisa. Muita coisa. Os decks de artefatos então solucionam algumas coisas. É isso que eu falo, gente. Assim, por isso que antes de pedir banimento, vamos entrar o Windstorm resolve ornitóptero, né? Resolve o... Pode falar. Servir Magpie. Eu ia falar isso agora. Não, mas mesmo assim... Pila, mas resolve. Tá aí para resolver instant speed. Mas eu não sei. Porque o Landlord, ele é muito... fácil de resolver. Não, eu não sei, desculpa. Mas enfim, não vamos, essa pauta está vencida. O Landlord é difícil de... O Landlord é duro. A outra aí que eu falei. Grucharme, bom também. Nossa, excelente call. Assim, é muito específico, né? Obviamente, é uma coisa que você vai colocar no seu side no máximo, mas por 2 manas faz muito bem o serviço. Pois é. É bem interessante. Pessoal, vamos agora fazer a atualização do nosso bom e velho Power Ranking. Pedro, achei que você já ia deixar ele com a versão passada, mas... Tá aqui, ó, de 1 a 10, essa primeira linha aqui. Ó. Perfeito. Pessoal, o Power Ranking, esse vai ser o Power Ranking baseado um pouco na etapa, né? Na etapa não, na temporada. Vamos ver os decks que a gente considera que são os melhores do nosso campo hoje, né?
Como que a gente vai fazer? Como que a gente começa? A gente tende a começar de baixo para cima, mas como que você pretende fazer? Bom, eu acho que a gente pode começar propondo os decks que a gente acha que vão entrar no lugar dos que já estão lá, sabe? Eu acho que facilita um pouco. Se a gente Mas aqui, tomar o Power Ranking passado só como uma referênciazinha não poderia ser uma boa, não? Você já tá, são as 10 primeiras, o Pilo, tá na ordem. Tá. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu acho que o que vai entrar, obviamente, que não estava, eu não lembro se estava, mas é o Green Curator, né? Eu acho que o Green Curator e o de Mirafim são 2 decks que vão entrar, né? Concordo. E vocês acham que eles poderiam entrar no lugar de quê aqui? Vocês querem já na primeira posição? Não necessariamente, né? Não. Só para subir para o ranking, então? O que vai entrar no lugar de quê? Assim, o que vai sair do Power Ranking, vocês acham? Eu acho que os candidatos a sair aqui são talvez o Auras, o Energy Terror, o Blitz e o Eldrazi, que não tem visto o jogo nas últimas etapas, né? O Auras também não viu o jogo, né? Sim, pois é, falei deles. 4 aqui, o Auras, Energy Terror, o Thiago Henrique pegou corte na etapa 3 de Auras. A bem da verdade, o Ninjas também não tem visto o jogo já há um tempinho, né? O Ninjas, eu acho que desses decks é o que não vê jogo há mais tempo, né? O Golgari Food não vê jogo desde a primeira etapa, o Food tradicional, né? Sem combo, né? O Pilo ganhou com ele na primeira etapa e depois nunca mais ninguém pegou para jogar. Então, eu acho que o Orzhov Balso vai ter que entrar também, né? Eu acho que não tem como. Em termos de atualidade, são esses 4 aqui, ó. Recursion, mas o Madness também não vê. E Madness. O Madness também não vê jogo há muito tempo. Viu na etapa passada, tinha Madness, né? Viu? Mas não pegou top 8. Pegou. Eu acho que pegou. Pegou não. A etapa T4/3, se eu falar aberto aqui. Não, mas o Felkin pegou na etapa 2, ele pegou o corte. Na 2? Por exemplo, o Celeste Auras pegou na etapa 4/3, por exemplo. Na 3, então o Auras merece continuar aqui, então. Inclusive, eu falo para vocês, eu diria que o Madness e o Auras podem muito bem ficar ali na 9, 10, posição 9, posição 10. Na etapa 3 teve Ninjas também, né? O Ninjas Conjure, mas não pegou top 8. Então eu acho que o Ninjas já foi jogado recentemente e não pegou top 8. Eu acho que pode. Para mim, ele já está fora. Então, subindo aqui, Curator entra, o Affinity entra. O Orzhov, né? O Orzhov Bounce. Vai... com certeza. Isso, tá. O Orzhov Bounce o que a gente estava discutindo em off, né? Que vai ser a distinção entre os bounces que a gente vai fazer aqui, né? Eu acho que o Orzhov Bounce e o Boros Bounce são decks diferentes, né? Então, concordo. Mas eu acho que todos esses Orzhovs aí, com Mitico, sem Mitico, enfim, são diferentes, mas mais ou menos a mesma coisa. E o Golgari Beans, que consagrou o Piuca? Bom, teve corte, né? Então, é interessante. É interessante, sim. Desses decks, quais que foram os que pegaram mais cortes, né? Eu acho que o Golgari Recursion foi o que pegou mais cortes. Recursion, Confectioneer, Orzhov, Bounce. De certa forma, se você olhar o background de Mira Affinity também. A Boros Energy Bounce pode tirar. Esse deck não pega top 8. Ele pegou corte na etapa passada, né? Mas não existe mais o deck que pegou, né? Mas o Thiago Henrique, o Titi mostrou que ainda tem vida ali. Tem vida, mas não pegou corte, né? Mas eu falo assim, a título de... É porque você ainda tem uma estrutura legal, o amuleto é forte, o Galvanic Discharge é muito bom. Então, vamos botar esse branco barra X aqui, porque engloba o deck do Pilo, por exemplo. O Boros Food lá,
Foi um experimento interessante, mas tem algumas coisas para mudar, tem muita coisa para mudar na realidade. Mas ele se enquadra nesse geralzão, né? Eu acho que WX Bounce resume bem. Olha, eu acho que o Madness não se justifica, não, viu? Não? Mas aí quem, então? Só a título da gente observar aqui, a gente tem o Madness aqui no último ranking, ele tem 50% de win rate, a melhor participação dele foram quartas de final. Assim, opinião polêmica aqui. Eu continuo achando o Ninjas encardido. O Ninjas, querendo ou não, ainda é o campeão de Superliga. E, beleza, ele não teve as melhores das performances, mas na etapa 2 ele fez top. Vamos lá, etapa 2 não. Etapa 1 o Ninjas fez top 4, né? O Valadinho ficou em quarto. E uma etapa antes, na etapa 0, na Superliga, o Ninjas foi campeão. E assim, praticamente nada do baralho mudou, mas eu continuo achando o baralho muito encardido de jogar contra. É porque o pessoal não tá jogando com Ninjas, mas nem que ele fosse ficar na posição dele. Por exemplo, eu acho que o Jimmy Ninjas é um baralho melhor do que o Hack dos Madness. Eu concordo com o Pino. Se for... eu concordo que eu acho que o Hack dos Madness não tem que estar aí. Mas vamos ver. Eu vou passar aqui top 8, top 8. Primeira etapa. Eu gosto bem dessas 10 agora que estão aí em cima, mas vai passando, faz essa passagem que você... Tá. Primeira temporada, primeira etapa. Conjure, né? Azorius, não existe mais. Dimir Ninjas, Golgari Recursion, Izete Energy, Azorius Auras, Golgari Food, Golgari Reactor. Olha pra você ver, 1 Auras na etapa 1 e 1 Auras na etapa 3. Então, um foi Azores e um foi Celeste. Beleza. Por isso que eu botei W/X. Beleza, se justifica sim. A etapa 2. Etapa 2. Hack dos Blitz, Dimir Conjure, Gru, Eldrazi, né? Hack dos Madness, Golgari Broadscale, Izete Energy e Orzhov Tutelage. Então a gente tem 2 top 8 para o Izete Energy, dois top 8, os outros um top 8 aqui, né? Tirando o Conjure, mas que não existe mais, né? Mas olha aqui, você vê, num segundo escalão, parece que foi até de propósito, né? Mas olha pra você ver, num segundo escalão, para o pessoal considerar no futuro, ó, o Blitz é interessante, o Gru, o Eldrazi é interessante, apesar do Ferrell ter, aspas, abandonado, o Orzhov Tutelage é interessante, o Golgari Broadscale, o PH, acho que ficou em sexto, né, nessa etapa 2, é interessante. O próprio Nazgûl, eu acho que tem muito potencial ainda. Esse segundo escalão aí tá legal. Eu gosto. Agora, de novo, né? Top da 4/3. Recursion, Boros Energy, Dimir Conjure. Conjure, se existisse, seria o deck mais forte, né? Eu acho que não. Possivelmente. Com certeza. Conjure, o Dimir. Outro Conjure, Sultai Nightmare, Golgari Confection, né? O Confection aparecendo aí primeira vez. Marco Balsa, Selesnya Auras, né? E na última etapa, a gente teve Orzhov Bounce, Golgari Confection, né, 2 vezes, Green Curator, Golgari Beans, Orzhov Bounce, Boros Food Bounce, Golgari Recursion e Dimir Affinity. Sério, o primeiro escalão ali, ó, do Recursion até o Ninjas, eu acho que é um top 10. Agora, a sequência de cada um a gente ainda não sabe. Eu acho o Ninjas fora. Mas aí é dentro, fala aí. Assim, o Izete Energy Terror, ele foi super bem em 2 etapas, né? Vamos combinar. Mas eu acho que é um deck fraco. Isso, brother? Você tá. Poxa, é a criação sua, cara. Mas a gente tem que entender que ele foi forte naquele momento e nesse momento ele não é mais, né? Ok. Ok. Beleza, o Hack do Sacrifice provavelmente, se liberar o Anvil, é um dos decks mais fortes que vão ter, mas não é. Tá, mas no lugar do Ninjas, assim. É porque falta opção mesmo, tá faltando opção para essa 10ª posição.
Agora, se for para comparar, por exemplo, a questão do Izete Terra ter feito 2 top 8 enquanto 2 vice-campeonatos e o de 2 finais. eu acho que eu colocaria no lugar do Ninjas. Bem, Nem que seja na 10ª posição, mas é porque acaba que esse Power Ranking é meio que uma representação geral do que foi a temporada, né? Então, por outro lado, olha só, o Ninjas tem 64% de win rate, né? Enquanto o Izete Terra tem 47%. Foi bem mais jogado. O pequeno tem 63% e eu tenho 57%, né? Mas, por exemplo, a gente tem um 20% do Eloy e do... Enfim. Só para deixar claro, o Power Rank, essa estatística de win rate, eu faço ela observando os 4 últimos grandes torneios. Então, atualmente, o que você tá vendo aí, que é o que tem disponível agora, ele ainda está contabilizando a última Superliga, né? Que vai sair da estatística. Entendi. Então a estatística do Jimmy Ninjas vai cair aí. Ele vai cair. É porque você não utilizou aqui também, de Ninjas, você não colocou os Conjured, né? Você não contabilizou o desempenho dos Ninjas Conjured, né? Não. Bom, o que vocês acham de como tá aí? Eu acho justo do jeito que tá. Eu ainda argumentaria a favor do Madness, mas eu considero também. Acho que tá mais ou menos na mesma lista aí. O Madness tá com 50% de win rate aqui, cara, também. Não pegou top 8 e tudo, mas também não fez nada digno de nota, né? Eu acho que, para mim, a questão ali tá entre o Terror e o Ninjas. Eu acho que eu continuo pensando muito no Ninjas, porque eu repito, eu acho que é encardido de jogar contra e é campeão da Superliga. Mostrou coisas, né? Mas não é um baralho fácil de se jogar também. Né? Não é qualquer um. Não basta a gente achar que qualquer um vai pegar o Ninjas que vai sair. Porque. Perdão, Pilo. É porque aquela questão, a gente analisa o Power Ranking, ele não é dentro de um vácuo, é por isso que não é um tier list propriamente dito. Assim, então a gente tem que analisar, o deck ele é forte ou ele é fraco? Tudo bem, ele é forte. Mas ele é forte no meta atual? Não sabemos, porque tem uma cara Verdade, bom ponto. Tem campanhas interessantes, sabe? Bom question, boa pontuação, na verdade. Para estar no Power Ranking, necessariamente a gente tem que ter pelo menos uma pequena prova de que ele está sendo bem sucedido no meta atual. Uhum. Na minha opinião, pelo menos. Não, concordo. Boa. Aí nesse sentido o Terror mostrou muito mais. Eu tenho uma desconfiança muito séria de que se o Terror tivesse aparecido nessa etapa, seria uma etapa para ele ser campeão. Olha só, a ascensão que é da ascensão. Tá mas ele não apareceu, essa que é a grande questão. Né? Infelizmente. Mas é um deck que, na minha opinião, teria deitado nesse metagame. Aí, ó. Nesse meta que a gente tinha. Às vezes o Arthur amanhã submete o Izete Energy Terra. Gente, o próximo quadro, na opinião do Madruga, ele deveria ser campeão. Se tivesse aparecido, não seria eu, né? Mas seria um deck forte. Não tem ninguém mais sádico do que você para trazer um deck desse, Madruga. Cadê o pequeno tá aí? Então vamos ranquear? Vamos. Bora. Bom, eu acho que a gente pode manter 8, 9, 10 Blast from the Past aí, né? Que são os decks mais antigos. Boa. Eu concordo. Então eu acho que o Terror em 10º. Uhum. O Golgari Food em 9º. Mençãozinha rosa, gosto. Basicamente são esses, né? Tem o Auras ali, né? E o Auras em 8º. Tem o Auras. Eu botaria o Food em 8º só porque ele foi campeão. Por gentileza. Perfeito, concordo. Tem mais card quality ali do que no Auras, apesar do Auras ser sólido. Isso. Beleza. Então agora a gente está tratando de decks atuais. Agora sim começa a brincadeira. Eu acho que o Beans é mais fraco do que o WX Bounce.
E eu vou te dizer por quê. Porque eu acho que Concordo. tem o Boros Bounce para ser feito, para ser jogado, que é a junção do Boros da energia e o Boros que o Pillow jogou. Porque eu acho que não justifica o Pillow não ter trazido Synthesizer. Synthesizer, essencialmente, é igual eu falei para você, é porque eu queria inventar moda com food, entendeu? Mas Eu sei que é, mas o Synthesizer é simplesmente... não, Synthesizer com amuleto é prêmio. Então, eu botaria em 7º lugar o Golgari Beans. Uma Synthesizer, 2 amuletos na É por isso que eu ainda acho que o Boros Energy Bounce não morreu, viu, gente? Eu concordo. Eu não acho que tenha morrido, mas eu falo assim, porque esse especificamente, ele não é eu concordo. ele é um deck vir-a-ser. Uhum. Quem sabe na temporada 5 eu já não revisito o negócio, né? Pois é. E aí o 6º lugar, o Bounce, na minha opinião. Pode ser. Tá justo. Pode ser. 5º. Agora é briga de gente grande, hein? Opinião polêmica. O Wars of Bounce em 5º, apesar do troféu. O Green Curator em 4º, não só pela dominância dessa... Você já vai dar spoiler já? Até o primeiro aí, direto? Não, é só essas duas. Juro pra você. O Green Curator em 4º, não só pela dominância dessa etapa, mas porque na Superliga passada o Mike também fez top 4. O meu 5º seria diferente. O meu 5º seria o de Mira Affinity, na verdade. Não, eu acho que o Affinity tá mais acima. Viu? Eu também. Tá louco. Tá. Então, qual que seria o 5º de vocês dois? Eu tô inclinado a seguir o Pillow nesse aí. Então, Matt Fischer. Beleza. E aí, assim, né, com todo respeito ao Thiago, o Thiago tem todos os méritos. Claro, não. Né? Só que a gente reconhece que existem outras coisas no meta que, sei lá, num intervalo de 100 jogos, possivelmente coisas poderiam acontecer a favor desses outros baralhos em detrimento dos outros jogos, né? Dos bounces. Né? Bounce é bom? Mas não é invencível. Mas Curator abaixo do Divine Affinity? Eu acho que sim. Bom, aí a gente tem que botar os pés no chão e analisar resultados, né, também. Analisando resultados, o Curator está acima do Affinity, porque o Affinity não mostrou uma grande exibição ainda. Pegou corte, beleza, tá se mostrando competitivo, mas por resultado, o Curator está acima mesmo. É porque o meu pensamento é assim, mesmo que na 2 o Michel tenha jogado de Affinity com Landlore, a estrutura base do Affinity estava lá. Na 3, Sultai Nightmare e os próprios baralhos de Landlore, a estrutura do Affinity estava lá. Mas assim, eu acho assim, a gente cabe uma distinção aqui também, foi até proposital. Vocês veem que eu coloquei o Kozilek Unsealing aqui como para representar, né? Então, assim, existem caminhos de Affinity, né? Eu acho que o mais competitivo no momento é o Affinity com o Kozilek Unsealing e os Mirror Enforcers e tudo mais. Então, esse deck específico, eu acredito que está um pouco abaixo do Curator no momento. E a gente também não sabe, às vezes o Mike até poderia dar a sua opinião depois, o que ele acha da matchup do Curator versus Affinity, né? E o Curator bateu na final também desse evento, né? E se a gente for olhar para a realidade... eu acho que é isso, né? Tá perfeito. Beleza. Agora a gente tem Confectionery e Golgari Recursion. Eu vou dar minha opinião polêmica. Vai lá. Confectionery em primeiro. Porque ele é jogador de Recursion. Não, e se Nada polêmica, todo mundo concordou com você, mano. E assim, mas se o argumento é o momento, o agora, eu também concordo. Agora, se o argumento é o histórico, aí eu faria o swap. E assim, uma questão que eu acho importante. Eu acho que o Confection era o deck para ser campeão. Lembra que eu falei lá na previsão que eu falei assim, Confection vai ser campeão. Eu o também. que aconteceu?
PH caiu na bait do Mike. PH foi jogar, o Mike botou pressão. Não tô falando, Mike, pelo amor de Deus. Foi jogar assistindo o jogo do Cruzeiro. Não tô falando que você ganhou por conta disso, mas o PH foi pego no dia ruim, que a fase eliminatória quando a seleção brasileira é eliminada pela Croácia. Não, e assim, o final do dia isso tudo é brincadeira, mas... Mike não é Croácia, Mike é uma França, uma Espanha. Final do dia tudo é brincadeira, mas Inglaterra, vai. Eu lembro que o PH escreveu no grupo assim: o Mike entrou na minha cabeça. O Mind Game entra também. O Mike. Na verdade, o Mike é uma Holanda, porque sempre joga bonito, mas não ganha nada. Ele ganhou duas Copas nessa temporada, pô. Pois é, a Holanda ganhou a Eurocopa. Pode ser. Não tem a Copa do Mundo, né? Verdade. Joga bonito. Mas tenta coisa, né? Assim, foi bom vocês terem tocado nesse assunto, porque realmente, assim, sendo bem honesto, a sensação que passava ao longo do suíço é de que e eu enfrentei o Confectioner, a nossa partida lá não teve nem... Foi, sei lá, 10 minutos de jogo, 2 jogos assim, rapidinho, mas a sensação que eu tinha no pós-corte é que, olhando para o baralho, para o card quality, para as coisas que o baralho fazia, em relação ao resto, eu pensava assim, cara, tá muito na frente e o PH, ele foi vencer, ele venceu a primeira eliminatória, venceu a segunda e chegou na final do Upper, né? Então ele tava um pezinho sabe, de ir para a final, inclusive, com uma vida ainda para gastar. Mas você sabe o que eu acho mais louco disso tudo que aconteceu nessa reta final, no dia, né? No dia D lá, é que eu não imaginava de maneira alguma que o TH iria ganhar do PH. E se a gente estava falando que o Curator é 90-10 contra o Orzhov, o Golgari era 99-1 contra o Curator, cara. O Mike pegou 1% ali na força do ódio. Ele não tinha, literalmente, como fazer nada contra não tem interação de instant speed, né? Nada. O cara começa a combar. Nada do site que pudesse falar assim, não, isso aqui vai me dar essa vitória. Que não seja encher o board de criatura, que costuma ser uma solução boa, né? E assim, fazer as coisas às vezes mais rápido, né? Até como o próprio Thiago conseguiu vencer o Mike, né? Conseguiu ali achar uma janela rápida de oportunidade e abraçou e fechou. Então, assim, por tudo isso, né, eu considero que esse seja hoje o nosso melhor deck, né? Um exercício rápido com vocês aqui. Quantos desses decks vocês acham que veremos na Superliga? Nenhum. Eu tenho alguns palpites aqui. Então vamos fazer o seguinte. Dá o print, vamos lá. Decks que irão aparecer na Superliga. Ixi. Eu acho que alguma variante de Affinity vai aparecer. Nas mãos de quem? Não sei. Mas eu acho que alguma variante de Affinity pode aparecer. Alguma variante de Food pode aparecer, às vezes até nas mãos do PH, porque não... Assim, o baralho dele foi tão... As coisas nesse Confectionery, elas estão tão resolvidas, a construção ali na minha cabeça está tão bem feita, que se fosse eu na pele dele, depois dessas 2 últimas etapas bem sólidas, eu provavelmente traria de novo a proposta com pequenos ajustes, assim. Eu não sei se ele vai fazer isso, eu não sei quais são as impressões dele em relação à lista, né? Mas eu acho que, não à toa, nós estamos colocando o baralho no momento como o top 1 do ranking. Vamos fazer o seguinte, Pedro, salva essa aí e abre uma nova para a gente jogar ali em cima, o que a gente acha que vai aparecer. Aí sim. Esse aqui, quem sabe, faz ao vivo, viu, galera? Aí sim. O problema é que a gente não vai ter... O problema é que a gente não vai ter Tarkir aqui no meio, né? Que provavelmente vai aparecer alguma coisa.
Mas a gente improvisa. Não, mas aí a gente, no episódio da Superliga pós decklists, né? Quando as decklists forem reveladas, a gente às vezes pode até comparar, assim, né? Pois é. Meio que fazer algum forecast, alguma coisa nesse sentido. Vamos lá. Um vai ser deck que com certeza vai aparecer. Qual que você acredita, Pedro? É lógico, você sabe o que você vai jogar, mas... Com certeza vai aparecer. Eu acho que o Confectioner Combo aparece. Eu também acho. O Pilo já falou, né? Affinity então, aparece. Você falou Affinity, né? Então, bota lá. Um com certeza vai aparecer, o Confectioner, eu concordo. 2, Pedro, vai aparecer com uma margem grande de certeza. Recursion. Eu acho de mim Affinity. Eu acho que como o Pilo botou ele como primeiro, né? Eu acho que esses aí vão aparecer com a margem de certeza. Uhum. Bem grande. Eu também margem grande de certeza, talvez alguma variante do Bounce, até pensando no Vinícius, né? Vinícius também encontrou a casa dele. Bounce para ir para qualquer lado. É claro que o Vinícius pode surpreender e trazer algo completamente diferente, mas assim, os históricos recentes levam a gente a pensar nisso, né? Agora no 3 ali pode aparecer, talvez pode aparecer, né? Eu jogo o Curator para cima, mas não como Curator. Eu acho que vai ser Elfos. Eu ia falar isso agora. Olha só. Eu não vou me surpreender se o Mike trouxer o Four Color Elves lá para jogo. Não vou me surpreender. E se ele resolver voltar de Curator também numa rota de redenção, legítimo também. E aí, assim, lições aprendidas para o Mike, né? Beleza, eu preciso de ter peça de interação de Instant Speed, então deixa eu reformular meu deck, reformular meu side, né? Porque o Curator é muito forte, assim. Né? Vamos combinar. Já que a gente está nesse exercício de conjectura, eu aposto que o TH vai voltar às origens e trazer algo muito agressivo. Então, eu vou colocar o Blitz aqui como simbolizando isso potencial. Aí. Uhum. Ok. Bom, como eu vou jogar, vocês sabem que eu vou jogar, alguma coisa de controle sempre pode aparecer, né? Tem terror aí. Legal. Nunca se sabe o que exatamente, mas pode ser que apareça. E outra, eu vou falar um negócio aqui para vocês. Nazgûl. Porque eu sei que o Pilo vai jogar e eu sei que o Pilo pode aparecer com o Nazgûl. Uma possibilidade. Pode ser mais baixa, mas pode aparecer. É uma possibilidade. Correndo por fora, então. 4 correndo por fora. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 decks, ó. Posso só colocar mais um? Como possibilidade remota. O Golgari Beans, ele deixou uma impressão muito positiva, né? Eu não sei se é o playstyle dos envolvidos, né, na Superliga, mas deixou uma... Ainda o pessoal ficou com aquela brincadeira lá no grupo de meio que o baralho tem um modo de autopilot lá, né, com beans na mesa, cemitério cheio, e aí você vai e as coisas só vão acontecendo e você não precisa, né? Mas bem na verdade também é que esse é o playstyle do Piuca e ele se encontrou, né? Mas mesmo assim, eu acho que seria, se aparecer, eu acho que vai ser legal. E talvez pode até pegar uma galera de surpresa, assim. Eu acho que eu acho que não deve fugir muito disso mesmo, não. Mas algum a gente vê quantos que a gente vai errar disso aqui. Eu acho que Confection e Bounce e eu acho que os 1 e 2 aí com certeza vai aparecer pelo menos um deles. Eu vou
eu vou trazer um negócio, já que vocês quiserem fazer essa brincadeira legal, Ih, eu vou fazer uma confissão para vocês aqui. olha só. O baralho que me deu o troféu foi o quê? O Golgari Food. Então, assim, a submissão da decklist até amanhã. E eu tenho, tipo, sabe, Pinta de nervoso. em que a caso minha de é hoje. pânico, aperte aqui, aperte o botão vermelho. O meu botão vermelho, em caso, sei lá, 23, sei lá, 11h30 da noite e eu tô incerto ainda. Eu já mentalizei isso. Pode acontecer de, beleza, em caso de pânico, aperta o botão vermelho, pega o Golgari Food e vambora. O meu botão vermelho é verde e preto também. Então, assim, eu admito para vocês aqui que é uma possibilidade nível 3, nível 4 ali, porque tá dentro dos meus planos também. Assim como na etapa, na Superliga passada, o Gru Food tava, que foi o baralho que me deu o troféu também, né? Então ele tava ali, beleza, pode acontecer, porque ali é bola de segurança, né? Você sabe um outro que eu acho que pode, que correndo por fora, pode colocar ali também? Porque sempre um safado não sabe o que escolher e joga de auras. Olha, o Pedro tem um histórico, hein? O Pedro tem um histórico. Mas nesse caso, eu falo um safado, não, é um safado sujeito indeterminado mesmo, porque pode ser que tenha alguém sentado agora na frente do computador e fala assim, será que alguém vai levar édito do side? Tem que levar, gente, é o mínimo. Senão, né, respeitem o auras, gente. tem que respeitar. O Invisible Stalker é bem complicado de resolver. Eu acho que mas eu acho que não deve fugir muito disso aí, não. É possível. Eu acho que a chance de aparecer 4 dos 4 primeiros ali, do 1, 2, 3 e 4, eu acho que é 90%. Eu acho que do 1 e do 2 a gente vai ver. 1 e 2 ali, com certeza. É só a gente pensar quem que são os loucos deck builders do formato que vão arriscar uma coisa completamente nova e fora da caixinha numa Superliga. Não vai ter muitos, né? Então, alô, Mike? Também não deva sair muito disso aí, não. Alô, Mike, tudo bem? Bom dia. Isso. Eu vou adiante e digo que para os que estão pensando em fazer isso, é uma irresponsabilidade enorme. Adoro. Não cheguei onde eu estou sendo responsável. Que é lugar nenhum, viu, gente? Que isso, amigo. Você tem troféu de Superliga, presta atenção. Mas com a bola de segurança mais segura possível. Mais algum comentário, pessoal? Vocês querem falar mais alguma coisa da Superliga, Supercopa? Pedro? Pessoal, só para fazer um disclaimer aqui, a gente vai ter um episódio dedicado à Superliga e à Supercopa, né? Então a gente não vai gastar muita tinta com isso agora. Não, mas em breve. Eu tenho comentários rápidos aqui, posso falar? Claro, vai lá. Então, eu achei a iniciativa da Supercopa, assim, premium demais. Porque na temporada passada, na última Superliga, né, o Pedro resolveu a coisa da seguinte forma. A Superliga está rolando, mas vai ter um torneio paralelo rolando, então ninguém fica sem jogar. Só que a solução da Supercopa meio que encaixa tudo numa coisa só. Porque os 4 últimos da Superliga vão cair para a Supercopa e vai continuar tendo jogo e o nível dos eventos vai continuar e talvez possa até subir. E no final das contas, apesar da Superliga ser um negócio à parte, né? Tipo, beleza, os 8 players ali da temporada X e tal, mas acaba que no final das contas acabou integrando tudo, né? São 2 eventos distintos, mas que você tem ali alguma coisa ligando e conectando os dois. Então tá todo mundo meio que jogando, aspas, a mesma coisa, né? Então eu achei assim a solução muito muito boa e eu consigo imaginar assim a próxima Superliga já sendo assim e eu desconfio que o pessoal
que vai jogar Supercopa tem tudo para trazer coisas bem legais também, né? Uhum. Porque é um troféu que vai estar ali esperando alguém para colocar a mão, né? Não, é troféu. Tem uma coisa que a Supercopa dá, que a Superliga não dá. Pontuação. O pessoal da Superliga já vai sair na frente em pontuação, né, Pedro? Porque vale troféu de Copa, né? Exatamente. Então, bem a sério, né, galera? Porque vocês já vão, né? Eu gostei muito disso, para ser bem sincero. Eu acho que a Superliga a gente vai atrás do prestígio, tem um pote maior, mas o fato de ter uma pontuação ali atrelada à Supercopa e a galera que está embaixo poder sair na frente é muito legal, cara. Até porque senão a gente começa a ver, por exemplo, nós três aqui estamos na terceira Superliga nossa, né? É bom a gente ver novidade. E teria sido mais, por exemplo, se o Michel não tivesse abandonado, o Michel também estaria indo para a terceira Supercopa dele. Então, pô, e eu vou falar que eu fiquei um pouco assim, eu falei, e se esse cara voltar de última hora, hein? Como é que ia ser a coisa, né? Mas infelizmente não aconteceu, mas tudo bem. Tomara que na temporada assim que ele volte, sei lá. Manda uma cal pra ele aí, Pedro. Eu frio a cabeça agora. Mas é isso, pessoal. Eu queria agradecer, como sempre, o Pedro e o Pilo por essas 2 horas de conversa, de Magic muito bem estruturada, muito bem pensada, né? Eu acho que hoje a gente fez um programa um pouco diferente. Em vez de a gente fazer uma retrospectiva, a gente fez uma boa análise do campo, né, galera? Gostei bastante. É porque também a gente já tinha falado muito do meta no programa anterior, né? Que foi pós-corte, né? Então, isso, exatamente. Tem essa liberdade para a gente tratar de outras coisas e já começar a abrir as portas para a Superliga também, né? É isso aí. Muito bem. Pessoal, então, boa sorte para todos os classificados na Superliga. Também uma ótima participação para o pessoal da Supercopa. No nosso próximo programa, a gente vai abordar as duas, já com as decklists na mão. Então, nós vamos fazer a nossa tradicional análise dos decks, também nosso format. E é isso. Pedro, considerações finais? Pô, nem vou me alongar muito, porque em breve teremos um novo episódio, isso em breve mesmo. Então, galera, bora lá para a Superliga, para a Supercopa. Eu tô ansioso para testar esse meta da No Ban Artisan aí, porque exatamente para a gente tentar manter o formato sempre saudável, né? Isso é muito importante. Vamos que vamos. Para cima.